Olá, sejam bem-vindos, estudantes do 7º ano, para mais essa aula de História. Hoje vamos falar sobre a América, sua cultura material e economia. Lembrando de, ao final da aula, vocês avaliarem a nossa aula. Nós deixaremos um QR Code na tela e vocês irão avaliar. Olá, professor Carlos. Olá, professora Janaína, bom dia, estudantes. Vamos continuar aí as aulas de História. Exatamente. Vamos ver a habilidade que será utilizado nesta aula. A habilidade na tela para vocês. O tema da aula é América, sua cultura material e economia. Habilidade do currículo paulista: comparar a dinâmica econômica nas colônias portuguesa e na América espanhola. O objetivo da nossa aula hoje, para vocês, propor reflexões e diálogos sobre a organização do poder e as dinâmicas no mundo colonial americano, compreender acontecimentos históricos, relações de poder e mecanismos de transformação das estruturas sociais, políticas e econômicas ao longo do tempo, compreender os mecanismos que proporcionaram o desenvolvimento das atividades econômicas na colônia. Vamos lá, professor Carlos. Vamos lá, bem legal, esses são os nossos objetivos. Bom, gente, nós trabalharemos aí essa questão da economia nas Américas. Algumas aulas nós trabalharemos aí essa habilidade, né, que é a habilidade central do currículo paulista. E claro, na aula anterior, nós estudamos aí, nós paramos com a questão aí das invasões holandesas no Nordeste do Brasil. Não foi só os portugueses que se interessaram pelas terras que nós temos, né? Mas também os holandeses, os franceses, e há quem diga que nós podemos também falar aí de um Brasil holandês e até de um Brasil francês, porque houve todo esse interesse desses países pela produção da terra brasileira, por aquilo que as terras da colônia poderiam oferecer para eles, ok? Mas, para nós iniciarmos a nossa aula, nós temos aí uma questão disparadora ou problematizadora, que talvez aí você já possa responder. Claro, alguns já devem ter estudado, outros não, mas vamos ver o que vocês apresentam para nós de conhecimento sobre essa questão disparadora. Você já estudou sobre o ciclo do açúcar no Brasil? Contextualize. 1 minuto, nós já voltamos. Voltamos. Alguns estudantes estão dizendo que já estudaram e outros não. Então, está dividido o chat aqui, professor Carlos. Sim, e olha, essa questão já foi trabalhada, né? Nós já colocamos essa questão aí como disparadora, mas olha a quantidade de estudantes que ainda não tiveram acesso a esse conhecimento, mas a partir de agora vocês vão começar a desenvolvê-lo. Na verdade, nós continuaremos aí na nossa aula. Bom, nós falamos aí, nós terminamos a aula anterior falando das invasões holandesas no Nordeste. Os portugueses, ao administrar o Brasil, no começo da colônia, não havia muito interesse da colônia de Portugal, da metrópole, né, da coroa portuguesa, em
desenvolver aí, desembolsar dinheiro para poder desenvolver a colônia. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma parceria com a Holanda, com os banqueiros holandeses. E aí, os holandeses começaram a administrar, né, fazer a gestão de toda a construção, desenvolvimento, transporte aí, da cana-de-açúcar, do melaço, da aguardente. Então, toda a parte econômica para fazer os engenhos funcionarem era com o capital holandês, ok? E aí, nós falamos também que lá na Península Ibérica, entre Portugal e Espanha, teve um problema, que o rei de Portugal morreu numa batalha aí contra os mouros, ficou desaparecido, e o seu parente próximo lá da Espanha assumiu o trono de Portugal. Ou seja, um rei espanhol, Felipe II, que também agora é rei de Portugal, se tornando Felipe I em Portugal. Como a Holanda era inimiga da Espanha, né? A Espanha dominava a Holanda, essa briga aí entre eles acabou influenciando na gestão dos holandeses no Nordeste, né? Principalmente aí em Salvador, Pernambuco, né? O engenho de Pernambuco era um engenho muito produtivo, assim como o de São Vicente, também em São Paulo, mas essa luta aí com a Espanha e a Holanda, agora na União Ibérica, fez com que os holandeses saíssem do território brasileiro, fazendo com que, então, os engenhos perdessem o valor econômico, perdessem toda a estrutura, tudo que foi construído, os lucros começaram a cair, e aí os holandeses, com o apoio aí do Filipe I de Portugal, eles retornam novamente para o Nordeste brasileiro. Com o fim da União Ibérica, quando o trono de Portugal ele se torna legítimo novamente aí com um português, então os portugueses, ao tentar fazer negócios com os holandeses no Nordeste, teve um problema, porque agora os holandeses conquistaram de fato a terra aí por 24 anos e os portugueses tiveram que fazer uma guerra com os holandeses, né? A insurreição pernambucana. E isso também teve aí também consequências lá no Rio Grande do Norte, onde está lá os mártires de Uruaçu, na cidade de São Gonçalo do Amarante, interior aí do Rio Grande do Norte, ok? Onde houve muitas mortes com essa luta dos portugueses e os holandeses. Na aula de hoje, nós iremos estudar toda essa questão desse desenvolvimento aí econômico no Nordeste brasileiro, não somente no Nordeste brasileiro, como também no norte do país, e para isso nós iremos estudar as especiarias do sertão ou as drogas do sertão, como está na tela para vocês. O termo drogas do sertão refere-se às especiarias nativas do Brasil, encontradas principalmente no norte e no nordeste brasileiro e comercializada pelos europeus. Então, nós temos aí a pimenta, a baunilha, o caju, a castanha do Pará, nós temos o guaraná, ou seja, essas especiarias, né? E também muitas raízes também, como por exemplo aí a gengibre, que se dá para poder fazer chá, medicamentos. Então, quando você vai a uma farmácia, você vai a uma drogaria, porque lá existem medicamentos que foram trabalhados, manipulados e que cada um tem a sua função. Então, também havia essas especiarias que poderia se fazer remédios. Então, por isso que leva-se o nome aí das drogas do sertão, ok? Essa atividade econômica, essas especiarias do Brasil,
elas concorriam com a cana-de-açúcar. Lembra que a questão aí, os holandeses, eles tinham muito interesse na cana-de-açúcar, o melaço, a aguardente, tudo era vendido lá na Europa a preços caríssimos, inclusive era objeto aí de presente aos reis. Então, a cana-de-açúcar era um meio produtivo aí de se fazer produtos, de ganhar comércio internacional e também essas especiarias aí encontradas no norte e no nordeste do país, ok? Próxima tela. As drogas do sertão são especiarias como plantas, raízes, sementes, frutas, ervas medicinais, entre outras, que foram alvo da cobiça e comercialização no Brasil colônia a partir dos séculos XVI e XVIII. Esses produtos, cultivados em território brasileiro, eram exóticos para os europeus. Por essa razão, eram muito procurados no mercado internacional. Durante a época das entradas e das bandeiras, expedições de desbravamento do território da colônia, as drogas do sertão passaram a ser cultivadas com interesse econômico, juntamente aí com a produção de cana-de-açúcar. Algumas das especiarias cultivadas e comercializadas pela coroa portuguesa eram o cacau, o guaraná, a canela, a pimenta e diversas raízes, como a mandioca, que os nossos irmãos nordestinos vão chamar de macaxeira. Então, olha só o valor que tinha o açúcar nesse princípio aí de desenvolvimento econômico no Brasil colônia. Hoje, quando nós vamos ao mercado, claro, agora com todos os cuidados, é recomendado que vá só uma pessoa, com máscara, álcool gel, distanciamento. Mas quando a mamãe ou o papai pega lá 1 quilo de açúcar, talvez você olhe assim e você não vê o quanto valoroso esse produto é e foi no período colonial, ao ponto de servir como presente também para os reis. E aí, juntamente com o açúcar, nós teremos essas especiarias que irão fazer concorrência com o açúcar no mercado internacional e que traria lucros para a coroa. Lembrando, nós estamos no Brasil colonial. Então, a relação que nós temos aí é uma relação entre colônia e metrópole. Colônia, as terras brasileiras, metrópole, Portugal. E, claro, nós estamos dentro desse contexto histórico, desse recorte histórico, a lei que permeia aí é o Pacto Colonial. Vocês já ouviram falar do Pacto Colonial? Ou seja, os produtos, esses produtos da terra, essas especiarias, também aí como a cana de açúcar, ou açúcar propriamente dito, era vendido para a metrópole, e a metrópole vendia aí muitos produtos manufaturados para o Brasil. Mas o Brasil, nesse momento, não tinha liberdade econômica, não tinha parceiros comerciais diversos, estavam debaixo do pacto colonial. Por essa razão que você pode enxergar essa disputa aí das especiarias, essa disputa aí entre os engenhos de açúcar com a Holanda e Portugal, ok? Então, olha só como esses produtos que vêm da terra, eles foram fundamentais para a manutenção aí dessas primeiras formas de comércio. Primeiro nós temos lá o pau-brasil, que durou pouco tempo. Aí nós vamos ter em sequência
a cana-de-açúcar, né, os engenhos de açúcar, né, ao moer a cana, o refinar o açúcar, sendo produzido aí com capital holandês, e agora nós vamos ter a descoberta aí dessas especiarias que irão fazer concorrência junto com o açúcar também. Na tela, vamos para as nossas atividades. Chega bem pertinho aí da tela, né, se você não estiver conseguindo enxergar. As especiarias do sertão. As especiarias do sertão, naturais do território brasileiro, eram desconhecidas na Europa e logo se tornaram muito desejadas pela sociedade europeia, que as usavam como drogas medicinais, tempero ou tinturaria. Foram exploradas pelos jesuítas, que utilizavam mão de obra indígena na coleta de drogas nativas, como o urucum, guaraná, anil, cacau, raízes aromáticas, sementes oleaginosas, madeiras e salsa-parrilha, como também a produção de outras trazidas da Índia, como a canela, o cravo e a pimenta. Os jesuítas esperavam que o comércio das drogas do sertão substituísse o das especiarias das Índias, ou seja, era bem lucrativa essas especiarias. Fonte 2. O comércio das drogas do sertão, ou especiarias, era mais avultado. É feito por obediência e não por gosto. A mesma obediência obriga os índios ou aos serviços gerais das povoações ou ao dos particulares. Os pagamentos desses trabalhos são de pouco estimulante, porque são desnecessários a quem a natureza deu o preciso. Em clima tão favorável, uma cabana é habitação bastante reparada. Os índios que viviam nas selvas, bem na liberdade do homem que na do cidadão, e por isso são dificultosos os descimentos. Ou seja, nós temos duas fontes aí que vai retratar essa relação do trabalho com os indígenas. E aí nós temos uma questão para nós trabalharmos aí, ok? Vamos voltar lá na tela. Qual o assunto desenvolvido nas fontes? Primeira pergunta. Qual o assunto desenvolvido nas fontes? Qual era a mão de obra utilizada no cultivo e na extração das especiarias brasileiras? Então, qual é o assunto das fontes? Qual era a mão de obra utilizada no cultivo e na extração dessas especiarias? E quem a coroa portuguesa encarregou do trabalho de supervisão? Olha lá, são respostas bem corridas, ok? Qual o assunto desenvolvido nas fontes? Qual era a mão de obra utilizada no trabalho da extração das especiarias? E quem que a coroa portuguesa encarregou da supervisão desse trabalho? 2 minutos, já voltamos aí para poder nós contextualizarmos com vocês as respostas, ok? 2 minutos, participe, responda no chat.
Voltamos. Muitos estudantes aqui utilizando a sua atitude historiadora, muito legal. Então, as 3 questões foram respondidas, professor Carlos. Ó, a questão número 1, eles responderam drogas do sertão. Está correto? Qual era o assunto? Correto, o assunto desenvolvido, né? Qual o assunto das fontes? A extração das especiarias do sertão. Então, diversos estudantes responderam drogas do sertão. A Maria Beatriz, Giovana Nunes, mas outros alunos também responderam. A questão número 2, resposta do Vitor e da Flávia, que são os indígenas. Isso, correto. Está correto? E a questão número 3, a Giovana, ela respondeu os jesuítas. E a Flávia também, os senhores de engenho. Quem foi colocado como encarregado foram os jesuítas. Ok? Ok. No geral, eles estão respondendo desta forma. Poucos estudantes responderam a 3, né, dizendo que eram os jesuítas. Sim, mas eu tenho mas aqui está o bem Fernando, no texto, porque né? não está explicitamente no texto, mas está implícito, ok? Gente, vamos lá. O professor Odair, ele fala o seguinte: professor, faz uma correção aí. Gengibre e canela não eram especiarias encontradas no sertão brasileiro, e sim vindo da Ásia, especialmente da Índia. Ok, professor Odair, muito obrigado aqui pela sua participação. A correção aí está feita. Então vamos lá. Vamos voltar na fonte para nós analisarmos bem detalhadamente essa questão. Qual o assunto desenvolvido nas fontes? É a extração das especiarias do sertão, ok? Não, quando nós falamos sertão, às vezes nós jogamos aí para o sertão nordestino, mas não é só o sertão nordestino. O Nordeste e o Norte do país, inclusive o Amazonas. Qual era a mão de obra utilizada no cultivo e na extração das especiarias brasileiras, principalmente mão de obra indígena? Eu vou explicar por quê. Quem que a coroa portuguesa encarregou do trabalho de supervisão e produção das especiarias? Implicitamente no texto, na fonte 1, está dizendo que foram os jesuítas. Agora, professora Janaína, por que os indígenas foram colocados para trabalhar na extração dessas especiarias? Era a mão de obra que eles tinham disponíveis ali, os jesuítas? Sim. Embora, né, os jesuítas diziam que não estavam lucrando com essa extração das drogas do sertão, mas existia ali, sim, um aproveitamento da mão de obra indígena, embora eles diziam que não era uma escravidão. Mas os particulares que exploravam esse território diziam que sim, que era uma escravidão. Sim, uma vez eu tive contato numa formação com alguns grupos indígenas e a pajé, ela me falou do conhecimento que eles possuíam com as ervas, com as plantas, com produção de medicamentos. Então, a mão de obra indígena aí, nesse tipo de trabalho, era justamente porque eles conheciam as plantas, eles conheciam as raízes, eles sabiam da utilização que cada elemento ali, cada planta, cada raiz poderia trazer, né? Como usar isso. Então, por isso, o conhecimento dos indígenas foi bastante utilizado aí nesse trabalho. Não deixa de ser um trabalho escravo, é claro, mas justamente os indígenas teriam muito mais condições de conhecer e reconhecer o uso e a utilização dessas especiarias, porque eles eram os nativos da terra. Então, muitos dessas especiarias já era utilizado e conhecido pelos indígenas, ok? Então, próxima tela, vamos lá entender um pouco aí, não somente no Brasil, mas também houve as atividades econômicas lá na América Espanhola. No século XVI, os espanhóis, por meio de alguns indígenas, foram levados a jazidas de ouro e de prata, que os nativos da terra já conheciam. Isso ocorreu na antiga cidade de Potosí, na Bolívia. A exploração das jazidas de ouro
foi realizada ali pelos espanhóis, utilizando a mão de obra indígena. E aí, sempre há, né, os estudantes, quando nós estávamos trabalhando toda essa questão dos achados dos espanhóis e portugueses no Brasil, muitos perguntaram acerca do ouro. E aí, vai aí a resposta dessa curiosidade que muitos de vocês, com certeza, já foram estudar para poder saber. Na América Espanhola também foi encontrado ouro, foi encontrado prata, houve uma extração muito grande lá. E claro, os povos nativos dessa região, os astecas, os maias e os incas, eles não enxergavam um valor comercial com o ouro e com a prata. Já os espanhóis cresceram o olho, né? Dá para fazer muita coisa aqui, dá para transformar o ouro aí em bloco, em tijolo, é muito dinheiro envolvido. Então eles começaram ali a extração usando também a mão de obra dos indígenas. No Brasil também nós vamos ter aí o ciclo do ouro, mas já lá no século XVI, é claro que a colonização espanhola da América vem antes da portuguesa no Brasil, mas eles conseguem encontrar jazidas de ouro lá, submetem os indígenas à escravidão, e lá foi encontrado muito mais do que aqui nas terras brasileiras. Então, fica aí o registro dessa relação que existe, né, essa comparação que nós estamos fazendo, que a habilidade pede para nós realizarmos, essa comparação das atividades econômicas desenvolvidas na América Espanhola e as atividades econômicas desenvolvidas na América Portuguesa, também como as formas de relação de poder que se deu nos dois modelos administrativos implantados, ok? Nós temos aí uma aula montada só sobre o formato administrativo da América Espanhola, tá? Próxima tela. O ouro da colônia passava a representar em Portugal uma nova esperança de trabalho e enriquecimento. E muitas pessoas começaram a deixar o país. O fluxo emigratório deixando Portugal era tão grande que em 1720 Dom João V criou uma lei para controlar. Passou a se fazer então a vigia e vistoria dos navios da repartição do Sul, dirigidos ao porto do Rio de Janeiro. Adotou-se, assim, as licenças especiais e o passaporte em 1709 como uma maneira de diminuir o fluxo dos aventureiros. De 300 mil habitantes estimados em 1690, a colônia passara a cerca de 3 milhões no final do século XVIII. Esse fluxo imigratório acabaria por impor os portugueses como língua nacional em substituição ao tupi antigo. Agora, o que é que provocou essa onda imigratória de Portugal para o Brasil? Lá na América Espanhola, os espanhóis já estavam lá com os carrinhos cheios do ouro para ser trabalhado. E no Brasil também, o ciclo do ouro, que se inicia aí no século XVII, também vai fazer com que muitas pessoas de Portugal, na hora que eles têm a notícia de que ouro foi encontrado nas terras brasileiras, eles crescem os olhos e aí começam a desejar e a vir para a colônia, gerando um problema aí para o rei de Portugal, que teve que controlar todo esse processo de emigração. Então, o ouro no Brasil também foi encontrado ouro nas terras brasileiras, prata, e isso assanhou os desejos comerciais, os negócios para os portugueses que adentraram aqui nas terras, ok? Então, vamos entender tudo isso aí pelo mapa que eu vou mostrar para vocês agora.
Vamos lá, esse mapa é bem interessante porque ele está dividindo aí os ciclos econômicos do Brasil. Nós vamos ter aí em praticamente toda a região litorânea, do norte ao sul. Veja só que a produção de cana ela está bem ali no limite ali com o estado do Rio Grande do Norte, né, que parece aí um pássaro, né? Então você tem aí todo aí praticamente 90%, 80% da região litorânea do norte, do nordeste ao sudeste, aonde você vai ter aí os engenhos de cana, a plantação de cana, o refino da cana de açúcar, né, a produção do açúcar, não somente o açúcar, como também outros produtos. E aí nessa outra linha aí adentrando para o interior do Brasil, né? Colocando Minas Gerais, Goiás, ou seja, essa região inteira aí também foi encontrado o ouro, principalmente nas terras de Minas Gerais. Então, com essa cartografia, com o mapa do Brasil, nós conseguimos aí distinguir claramente quais os lugares, né? A posição geográfica aonde essas duas formas de atividades econômicas, a plantação da cana e a extração dos minérios, foram implantadas e realizadas aí no nosso território, tá? Então, vai durar pouco aí o ciclo do ouro, mas o ciclo do ouro irá durar, ok? Vamos lá para uma atividade na tela. Qual o período em que houve o maior número de escravos para o Brasil? Qual o período em que houve, né? Qual o período em que veio, em que foi trazido o maior número de escravos para o Brasil? Vocês não vão pegar uma data específica, não. Vocês vão olhar aí através desse gráfico, vocês vão olhar o período, ou seja, é um conjunto aí de datas, ok? Então, qual o período que houve o maior número de transporte de escravos para o Brasil? 2 minutos, nós já voltamos. É isso aí, 7º ano. Então, professor Carlos, muitos estudantes deram essa resposta, mas eu vou citar aqui a Camila e a Ana Catarina. Ela respondeu que o período é de 1694 a 1698. E aí nós temos também alguns estudantes que estão aqui mencionando 1500. O que está correto, professor? Vamos voltar lá no gráfico. Talvez eles falaram 1500 por causa dessa referência aí
da chegada dos portugueses no Brasil. Mas se você chegar um pouquinho mais perto da tela, os números, é claro ali, né, para poder encaixar ali na tela, os números embaixo, os anos ficam um pouquinho pequeno. Mas chega um pouquinho mais perto aí do aplicativo, da TV, e você vai perceber que todo o período de 1500 é muito pouquinho, ali 1578, 1598, é o início, né? Então, não existe ainda aí toda essa movimentação para se trazer os escravos da África para o Brasil. Tá? Então, claro que a partir daí a mão de obra era indígena mesmo. Agora, se você olhar ali, como muitos colocaram, 1694, 1698 é o período em que mais há o transporte de negros escravizados para trabalhar nos engenhos, né? Então, a partir de 1622, você vai vendo que vai crescendo com algumas, com algumas variações, né? Intercalando aí. Mas 1694, 1698 é o período onde se tem mais negros vindo no Brasil, ok? Nós iremos agora para as atividades complementares. Atividades complementares na tela. Esses trabalhos é para vocês fazerem em casa, ok? Vocês têm aí o indicativo aí do link para vocês estudarem. Elabore uma tabela com informações sobre as atividades econômicas realizadas nas principais capitanias hereditárias. Elabore uma tabela. Estude sobre o desenvolvimento econômico do Brasil colonial e construa mapas mentais com organização das informações e com criatividade. Então, vocês vão fazer uma tabela e vocês também irão fazer aí o mapa mental. A tabela é muito interessante. Por quê? Porque você também tem que pensar no seu projeto de vida. Então, tabelas, gráficos, são uma maneira de você organizar o conhecimento, organizar as informações, e a partir daí você consegue ter o melhor controle das suas informações. Tabelas e gráficos é muito usado nas empresas e em muitos trabalhos, ok? Então, faça aí a atividade para casa e mande para nós no hashtag Eu no CMSP, que nós vamos estar trabalhando com vocês aí os trabalhos, valorizando os trabalhos de vocês, ok? Nós temos como retomada dos pontos principais. Nós não vamos fazer essa atividade porque o tempo já está se esgotando, mas na fonte 1 e na fonte 2, nós vamos ter aí as duas formas de atividade econômica desenvolvida no Brasil até o século XVIII, né? Então, nós vamos ter aí o século XVI com a mão de obra indígena, e nós vamos ter aí a partir do século XVII a formação dos engenhos para transformar aí a cana em açúcar. E aí nós temos essa imagem do engenho de Pernambuco. Claro, quem construiu tudo isso aí, quem deu estrutura foi o capital holandês. E a fonte 2, nós vamos ter aí essa imagem que representa a extração de minérios no Brasil, o ciclo do ouro no Brasil, adentrando aí para o interior do país. Essas são as duas principais formas econômicas trabalhadas aí no Brasil, desenvolvidas no Brasil no período colonial. A cana-de-açúcar, a moenda da cana-de-açúcar e a extração do ouro. Ok? Estudantes, façam as atividades, mandem para nós, que nós vamos valorizar aqui o trabalho de vocês, dos professores de vocês, da escola que vocês estudam. Muito obrigado, professor Odair, pela sua participação e correção. E nós ficamos por aqui. Até a próxima aula. Prof, vamos nos despedir? Claro, e não se esqueçam de contar para nós o que acharam desta aula. Vamos deixar o QR Code. Até a próxima aula, sétimo ano. Até a próxima aula.